graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo seja com todos nós neste momento de meditação da palavra. O texto de hoje, Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21, nós vamos conversar um pouco sobre o tema proposto: compaixão, generosidade e amor. Deus assim abençoe o meditar de sua palavra em nosso coração. Amém. Queridos irmãos, eu vou chegar um pouquinho mais perto de vocês nesta noite. Depois vocês arrumam aqui. Isso aí. É bom que eles estão atentos. Isso. Só um ajuste, né, Miguel? Isso aí. Pode chegar bem mais para lá, sim. Isso. Muito bem. Estou bonito na foto, então tá bom. Irmãos, nós hoje ouvimos uma história que estamos acostumados a ouvir na palavra de Deus. Jesus fez algumas multiplicações, duas multiplicações dos pães e dos peixes. Essa aqui é a única registrada em todos os 4 evangelhos. Inclusive João, o evangelista, que não segue os outros 3 na sua cronologia, também registra este milagre. Lá no evangelho de João, após o milagre, há uma série de conversas e declarações de Jesus acerca de ele ser o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. No entanto, no texto de Mateus, apenas vemos o relato da multiplicação e, pasmem, após um grande milagre, mais de 5.000 pessoas, aliás, homens, somente homens, após mais de 5.000 homens comerem e se fartarem, não há um pio, uma palavra sobre este grande milagre. Nada. O que os discípulos falaram? Nada. O que eles comentaram? Qual foi a conversa depois de eles recolherem 12 cestos cheios, quando se tinha apenas 2 peixinhos e 5 pães? Nada. Por quê? Nada se comenta. Porque nenhuma palavra, que grande Deus é esse, que alimenta tanta gente do nada? Não, nada disso. Mas pensemos um pouco naquilo que está acontecendo um pouquinho antes do nosso texto. Onde Jesus estava antes do nosso texto? Porque o texto começa dizendo que, ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco. O que tinha acontecido antes? O que tirou a paz de Jesus a ponto dele ter que sair do meio da multidão e se recolher em secreto, sozinho? Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. Era seu primo, era um grande amigo de longa data, que brincou com ele, se divertiu com ele muito tempo. E de repente ele recebe a notícia: João morreu. E morreu de forma catastrófica. A cabeça dele foi cortada e servida numa bandeja para o rei. Tudo isso por causa de uma dança. Então Jesus precisava de um momento em silêncio, longe das pessoas. Ele precisava parar para refletir o que havia acontecido, para se recompor nas suas emoções, para entender que aquele era também o caminho dele. Porque a morte de Jesus era o caminho para onde ele estava indo. Então, como compreender um Deus assim? Jesus está querendo se retirar. Ele está aflito,
ele está angustiado, ele está triste, arrasado pela morte de alguém muito especial. Ele quer ficar sozinho, por isso pega um barco e não chama nem os 3 amigos íntimos, nem o Pedro, Tiago e João, e o barquinho. Ele vai sozinho. Mas o que acontece? A multidão sai dos povoados e começa a ir atrás de Jesus. O que Jesus faz numa hora dessas? Lá do barco, ele olha para aquela multidão, se compadece delas. O pastor Natan pregou sobre esse texto, ele disse, é como se o estômago embrulhasse. Os judeus enxergam as emoções não no coração que bate rápido, mas no estômago que embrulha. É aqui que está a emoção. E eis que Jesus se compadece daquelas pessoas. Ele ignora o que ele está passando. Ele ignora a dor, ele ignora a tristeza própria. Ele nega-se a si mesmo para se compadecer e olhar pelo outro. Porque são como ovelhas sem pastor. Estão perdidas. Não tem pastor, não tem alimento, não tem água suficiente, não tem proteção, não tem cuidado, não tem carinho, não tem nada. Ele enxerga a miséria do povo. E ele diz, essa miséria é maior do que a minha. Eu preciso ignorar o que eu sinto para ir ao encontro deles. E assim o faz como Deus de amor e compaixão. Nega-se a si mesmo para ir ao encontro das pessoas. E o que ele faz? Recebe todo mundo e cura todos os doentes. Todos. Qual que é o seu mal? Eu estou com dor de cabeça, toma um Doril. Eu estou com dor no estômago, Estomazil. Toma. E assim ele vai distribuindo as bênçãos, porque ele é Deus, generoso, compassivo, amoroso. E aqui a gente abre um primeiro parênteses. Deus, o nosso Deus, está sempre atento a todos os seus filhos. Ele não enxerga só uma multidão e olha por cima para ver apenas cabeças. Ele enxerga o coração e a vida particular de cada um. Porque ele passou grande parte das dores que nós hoje ainda passamos. Sofrimento, dor, tristeza, ódio dos outros. E ele sabe o que é sentir-se assim. Por isso ele se compadece. Por isso ele olha com misericórdia. E por isso, mesmo pessoas pecadoras são atendidas nas suas orações. A oração é um bater na porta do céu e Jesus generosamente abre para ouvir e dar aquilo que a gente precisa. E aí a história continua. Os discípulos vão olhando para o relógio. Eles não tinham relógio. Mas eles vão olhando para o sol, que vai se escondendo. Eles estão indo para um lugar muito deserto, não tem uma venda, não tem uma padaria, não tem um mercado, não tem o iFood, não tem nada. Jesus, o lugar é deserto. Manda essa gente embora, para que vão e comprem comida. Os discípulos foram práticos. Eles calcularam. Jesus, só esse aqui trouxeram comida. Mas ninguém trouxe. Então, manda essa gente embora porque eles vão passar fome. Está ficando de noite, não tem mercado, não tem nada, eles vão passar fome. Frios e calculistas.
Nós não somos assim também? A gente calcula. Toda vez a gente calcula. Todo mês a gente calcula. Todo dia a gente calcula. A gente olha lá na geladeira, ó, só tem 2 bifes, mas tem 5 pessoas para almoçar. Tem que ir no mercado comprar. Mas aí a gente tem. E quando não tem? Frita uns ovos e resolve o problema. Não. A gente dá um jeito. Naquele momento os discípulos não sabiam o que fazer, mas sabiam a quem falar. Embora fosse uma falta de fé, porque eles estavam com Jesus junto, embora fosse assim, eles sabiam para quem eles deviam dizer alguma coisa. Mestre, é assim, ó, calculamos e não vai dar. O que o senhor me fala? Aí Jesus surpreende eles. Ah, dá comida a vocês mesmo. Caramba, Jesus. Vou dar o quê? O que eu tenho? Ah, é nessa hora que aparece. Ó, nós só temos aqui, ó, 2 peixinhos e 5 pães. É isso que a gente tem. Jesus olha para eles e diz assim, então traz aí, vocês têm. Manda o povo sentar. Manda o povo se organizar. E aí, gente, acontece o milagre. Mas muitas pessoas, quando vão ler esse texto, vão dizer assim, não, o que aconteceu foi uma partilha. Não, porque era só 2 peixinhos e 5 pães, e eles conseguiram fazer de 5 pães, 5.000 pedaços, só os homens, fora as mulheres e as crianças. E eles conseguiram de 2 peixinhos fazer mais 5.000 pedaços. Tem gente que interpreta assim o texto. Isso foi uma partilha. Jesus, ele pôs a mão e aquilo ali, os discípulos foram dando migalhinha por migalhinha. Não foi assim, gente. O texto é muito claro. É muito claro. O que aconteceu foi, as pessoas foram distribuídas, cada um dos discípulos foi pegando do cesto onde Jesus foi multiplicando e distribuindo gradativamente. E o texto nos diz que eles ficaram plenamente satisfeitos. Eles tiveram uma refeição completa, como se no estômago não coubesse mais nada. Assim foi a multiplicação e assim foi a alimentação daquelas pessoas, plenamente satisfeitos. Jesus multiplicou. As pessoas comeram. E sobraram quantos mesmos? 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Cada um pegou o seu cestinho com o restante das migalhas e ali voltaram para Jesus. Caramba, que milagre! Então, pastor, significa que Jesus vê a nossa situação, ele faz o milagre e paga os boletos. Posso trazer os boletos para a igreja, porque é isso que a gente tem. Então a gente traz os boletos para a igreja e eles são tudo pago. Não, gente. Não é isso que a gente faz. Não é isso. Mas temos algumas coisas muito importantes para aprender com esse texto. Mesmo que tenhamos pouco, sempre temos do que dar. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou muito pobre, eu não posso ofertar. Não, irmão. Você tem que comer, você tem como se sustentar. Deus te deu saúde. O pouco não é
desculpa para não dar nada. Do pouco que Deus te dá, você ainda consegue ofertar, partilhar, você ainda consegue, com aquele pouco, trazer alguma coisa. O Senhor Jesus multiplica o que tem. A multidão comeu porque Jesus era Filho de Deus, Todo-Poderoso. Tem um ditado popular que diz: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. O contrário disso. Jesus multiplica porque enxerga a necessidade. As pessoas estavam precisando. Elas eram como ovelhas sem pastor e estavam subnutridas. Aquele milagre não foi só para alimentar e encher a barriga. Foi para mostrar quem ele verdadeiramente era. O Messias, o Filho de Deus, e mais de 5.000 homens puderam ver com seus próprios olhos como o milagre aconteceu. Agora a gente volta para o nosso tempo. Pastor, esse milagre aconteceu tanto tempo atrás, e agora Jesus multiplica o pão? Multiplica. O que Jesus fez quando ele recebeu os pães? Pegou, olhou para o céu, deu graças a Deus e distribuiu. Como é que esses mesmos gestos acontecem hoje? Quando é que acontece? Na Santa Ceia. Jesus pega o pão, dá graças a Deus e entrega. E com aquele pão, ele dá vida ao mundo. Vida para você e para mim. Vida plena, completa, eterna. Vida sem pecado. Vida de perdão, vida de paz. Vida plena, perfeita e eterna. Então o milagre de Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes não aconteceu só quase 2000 anos atrás. Ele acontece em cada culto. Quando os filhos de Deus se reúnem diante do altar do Senhor, e aqui vem trazendo nada. Pecados, dúvidas, dores, tristezas, faltas. Jesus olha para nós com misericórdia, estende-nos o seu perdão, dá o que a gente precisa e depois nos convida para o banquete do perdão e do amor, a Santa Ceia. Ali ele se doa, ali o pão é corpo, o vinho é sangue e a vida entra em nós. A vida verdadeira, a vida eterna. Meus irmãos, qual que é a sua falta? Do que você precisa? Jesus generosamente, em cada culto, está pronto para te dar o que você precisa. Você precisa de perdão? Da cesta dele, ele tira tudo. Você precisa de amor? Você precisa de fé? Você precisa de compaixão? Precisa de paz? Qual bênção divina que você não tem, te faz falta e é necessária para a sua boa vida? Jesus está pronto para dar. Porque Ele é Deus e Ele entrega em abundância. Paulo diz que os ministros de Cristo são despenseiros das multiformes graças de Deus. O que é um dispenseiro? É alguém que guarda a dispensa, que sabe o que tem para poder oferecer. Assim funciona a igreja, assim funciona o culto. Deus dá para a gente poder entregar.
Aí está outro grande ensino que Jesus dá aos seus discípulos, ao desafiá-los, deem vocês mesmos aos outros. Eles não sabiam o que fazer, nem o que dizer. Mas aí Jesus dá para eles. E aí eles podem entregar para os outros. A gente não vai entregar nada que já não nos foi dado. Por que lá fora a gente pode perdoar o irmão? Porque aqui nós somos perdoados. Por que a gente pode partilhar com o outro que não tem muito? Porque nós fomos enriquecidos em tudo. Por que a gente pode se reconciliar? Por que a gente pode ensinar e dar bons conselhos para os outros? Porque é isso que Deus nos dá cada vez que a gente vem à sua presença. Então, irmãos, Jesus é um Deus generoso. É um Deus que se nega a si mesmo para ouvir os clamores do seu povo. É um Deus que não enxerga só a multidão, enxerga pessoas, nomes, que Ele sabe muito bem. E Ele conhece cada história de vida aqui presente. E Ele olha para nós com compaixão e nos entrega o que a gente precisa. Ele não vai dar para nós, claro, o pão, mas Ele dá a saúde, dá a sabedoria, coloca as pessoas no nosso caminho para precisar do nosso trabalho, da nossa mercadoria, para a gente poder vender e ganhar o pão de cada dia. Deus faz assim. Mas o maior presente dele é a vida eterna. A vida que Ele nos dá generosamente, por graça e misericórdia, através do seu amor, através da Santa Ceia, através do batismo, que também recebemos. Porque é Deus agindo. Então, se você veio no culto hoje, ou se você está assistindo o culto hoje, Jesus, no texto do Evangelho, mostra generosidade e compaixão para as pessoas, para vocês também. E Ele vem nos dar aquilo que a gente precisa. Naquela hora as pessoas precisavam ser alimentadas. Hoje a gente precisa de outras coisas. Alimento também, mas principalmente perdão e vida eterna. E generosamente Jesus nos dá, porque é Deus gracioso. E Ele deseja que nós também sejamos os agentes para ir ao encontro daqueles que não têm. Para também alcançar aqueles que não têm aquilo que nós recebemos. E sabem de uma coisa? Pode dar, porque não vai vos faltar. Bênçãos dos céus nunca nos é dada de menos. É sempre em abundância, em generosidade. Então que Deus abençoe essas palavras no coração de vocês, vos fortaleça na fé e vos conduza à vida, sabendo que em Cristo sempre seremos saciados, sempre voltaremos para casa com aquilo que buscamos, porque Ele enxerga a nossa necessidade e dá aquilo que a gente precisa. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Cristo, o Salvador. Amém. Nos coloquemos de pé.